Pessoal, no vídeo de hoje a gente vem trazer aqui a solução para esse tipo de problema do aparelho estar desligando do nada e travando, tranquilo? Então, se o seu aparelho está travando muito, deixando o aparelho muito lento ou até mesmo desligando do nada, esse tipo de problema eles surgem a partir da seguinte situação que a gente vai ter que estar alterando aqui nas configurações de fábrica do seu aparelho para que ele volte a funcionar aí normal, tranquilo? É claro que a gente tem que levar em consideração que os seus É claro que a gente tem que levar em consideração que o seu aparelho ele tem as suas limitações aí, tanto de processador, tanto de memória, mas a gente tem como estar alterando algumas configurações para estar evitando esse tipo de problema, tranquilo? Então o que é que acontece? Na maioria das vezes você vai acessar um aplicativo ou até mesmo você vai jogar jogos como Free Fire, mas antes de você acessar qualquer tipo de aplicativo que vai requerer do seu aparelho muita memória, então você vai ter que tomar algumas ações aqui para estar evitando que ele fique lento enquanto você está usando os aplicativos ou até mesmo jogando, tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente aqui a gente vai em configurações, a gente vai estar acessando aqui opções de desenvolvedor do aparelho. Se você não sabe como ativar opções de desenvolvedor, a gente vai deixar um vídeo aqui para que você possa estar vendo depois que assistir esse vídeo, que é muito simples de estar fazendo, é 1 minuto que a gente gastou para estar ativando essa opção de desenvolvedor, caso o seu aparelho ainda não tenha, tranquilo? Então o que é que acontece? Aqui a gente vai em serviços, certo? A gente vai aqui em serviços em execução, certo? Nos serviços em execução você vai estar verificando aqui essa primeira página. Se você observar direitinho, tem 3 pontos aqui, ó. Tem 3 pontos aqui logo acima da tela, a gente vai estar clicando, certo? E a gente vai colocar aqui exibir processos cache. Então, nesse exibir processo de cache, como vocês podem ver, na maioria das vezes, todos esses aplicativos aqui são os aplicativos de sistema. O que é que você tem que observar aqui nessa opção? Você tem que observar esses aplicativos aqui como o YouTube, por exemplo. O YouTube consome muita memória RAM, memória cache do seu aparelho, que acaba provocando esse tipo de situação do aparelho estar travando ou o aparelho estar lento. Então, se você tem o YouTube, o Instagram, o Facebook, WhatsApp, qualquer tipo de aparelho, esse aparelho aqui ele está formatado, então ele só tem aqui apenas o YouTube que estava em funcionamento. Então, como vocês podem ver, ele consome aqui, por exemplo, 321 megas aqui de memória RAM. Então, isso acaba ocasionando, puxando muita memória RAM do seu aparelho. Por exemplo, se o seu aparelho tem 2 GB, 3 GB, 4 GB, ele vai estar consumindo aqui esse tipo de memória RAM. Então, se você colocar o TikTok, por exemplo, que acaba consumindo quase 1 GB de memória RAM, então é muito importante você fechar esses aplicativos e a gente vai estar ensinando aqui nesse processo como é que você vai fazer para estar desativando isso. A gente vai clicar aqui no YouTube, por exemplo, e a gente vai estar, antes de você começar a usar qualquer tipo de aplicativo ou jogo que você venha, qualquer tipo de jogo que você venha jogar, o interessante é você parar o aplicativo. Ou seja, você parando o aplicativo, a memória RAM vai parar de consumir, o aplicativo também não vai consumir nenhuma memória RAM. Outro detalhe importante que vocês podem ver aqui, ele já desapareceu, tranquilo? Então isso quer dizer o quê? Que você fechou o aplicativo e ele agora não vai consumir mais memória RAM do seu aparelho. A gente vai voltar aqui, certo? A gente vai estar voltando e a gente vai estar clicando aqui em configurações novamente. E nós vamos procurar aqui por aplicativo. Aqui na opção aqui de aplicativos, você vai ter acesso a todos os seus aplicativos. Por exemplo, se você está usando muito aplicativo de WhatsApp, Telegram, Facebook ou até mesmo de jogos, aqui você vai achar todos os seus aplicativos para que você possa estar, por exemplo, parando as ações dos seus aplicativos aí, por exemplo, em segundo plano. Vamos fazer uma simulação. Vou pegar o próprio YouTube que a gente fez lá. A gente vai estar acessando aqui dados móveis do aparelho e nessa opção aqui você está permitindo o uso de dados em segundo plano. Então a gente vai estar estava aqui ativado, a gente vai desativar essa função. Isso por quê? Porque se você deixar assim, o seu aplicativo, quando você estiver utilizando qualquer tipo de aplicativo como WhatsApp, Telegram, Facebook, ou até mesmo jogando, ele vai estar aqui utilizando os dados em segundo plano. Além de você estar com esse tipo de problema, ele vai estar consumindo internet e que deixa o seu aparelho um pouco mais lento e até desligando do nada, porque ele atinge um pico aí de memória RAM e acaba fazendo com que o seu aparelho entre em um colapso aí interno e ele feche e desliga o seu aparelho do nada, tranquilo? Então essas são algumas soluções. Então o que é que você vai fazer no seu aparelho é justamente isso. Para cada aplicativo que você costuma mais usar, como o TikTok, principalmente os aplicativos aí de redes sociais e jogos, tranquilo? Então você vai ter que estar observando isso para deixar sempre o seu aplicativo, o seu aparelho aí mais leve, sem estar usando esses aplicativos aí em segundo plano e fazendo todo esse procedimento aí nos seus aplicativos que você mais usa, você vai estar conseguindo prolongar aí os seus acessos a aplicativos sem
deixar o seu aparelho aí estar desligando do nada, tranquilo? Então essa dica é muito importante, compartilha aí nos seus grupos que vai ajudar você e deixa aqui nos comentários caso gere qualquer tipo de dúvida, porque a gente vai estar solucionando ainda mais esses tipos de problemas aqui em outros vídeos que a gente vai publicar, tranquilo? Então é interessante que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações, porque essas dicas aqui são muito valiosas, principalmente para vocês aí que estão jogando aí nesses jogos de como Free Fire, PUBG, enfim, e também utilizando as mídias sociais, que é muito importante, tranquilo? Então deixa o like, que é muito importante, e até o próximo vídeo. Valeu!